Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai começar uma série de 3 vídeos sobre financiamento imobiliário, indexador de financiamento imobiliário, ganho de capital imobiliário e portabilidade de financiamento imobiliário. Eu vou usar como base a minha história pessoal de comprar e vender imóveis ao longo desses últimos 20 anos, para vocês entenderem pelo que eu passei e quais são as coisas importantes que você tem que analisar quando for fazer um financiamento imobiliário, comprar um imóvel, vender o imóvel, né? Tem essas questões tributárias que são bem importantes. E agora, mais recentemente, eu passei por a questão de fazer uma portabilidade do financiamento imobiliário e tem um monte de pegadinhas que, se você cair, cara, você pode se dar muito bem no início, mas em 3, 4 anos você está lamentando profundamente que caiu. Então me acompanha, são 3 vídeos, a gente vai começar com o vídeo de hoje, que vai tratar especificamente de ganho de capital. Como é que eu consigo fazer uma operação que me permite, se eu, por exemplo, tenho um imóvel que tem um ganho de capital enorme, eu teria que pagar um imposto sobre ganho de capital enorme. Como é que a legislação me permite que eu evite isso? Tá? Eu fiz isso em 2012 e vou explicar para vocês como aconteceu. Me acompanhe. Então, pessoal, eu vou ilustrar essa questão do ganho de capital com algumas historinhas que eu passei no início dos anos 2000 no Rio de Janeiro. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre como encarar o seu imóvel não como um sonho, mas a maior parte das pessoas encara como um sonho, como algo que você vai ficar 30 anos, 40 anos para sempre, até morrer, etc. Mas eu sempre enxerguei imóvel como um ativo como outro qualquer. E como todo ativo, você que investe na bolsa, você que compra e vende carro, você que é comerciante de qualquer coisa, você sabe que o seu ganho começa quando você compra muito bem, né? Então, eu ali, meados da década de 90, 96, 97, eu decidi que queria juntar dinheiro para comprar um imóvel, né? Naquela época o juro era ridiculamente alto e eu consegui em 4 anos juntar o suficiente para pagar 80% de um imóvel de 2 quartos em Botafogo, que foi efetivamente o que eu acabei comprando. Eu queria financiar, mas naquela época a situação não era como hoje, que você financiava quase 100% do imóvel, 90% do imóvel. Naquela época você precisava garantir 50%, 60% do valor do imóvel de entrada para fazer um financiamento de 12 anos, 14, 15% ao ano. Quer dizer, era uma realidade completamente diferente, começo dos anos 2000, final da década de 90, começo dos anos 2000. Mas, como eu falei para vocês, você tem que comprar bem. E qual é o problema de comprar bem? É você não conhecer o mercado. Se você, por exemplo, é um cara que negocia, por exemplo, instrumento musical, se você é um cara que negocia selo, se você é um cara que negocia carro, você em 6 meses, um ano, você de tanto fazer isso, de tanto olhar, de tanto ver por quanto você consegue comprar, por quanto você consegue vender, você já tem uma noção do que é caro e do que é barato. Também acontece na bolsa. Se você é um cara que compra há 2, 3, 4, 5 anos as ações, você já tem alguma sensibilidade. E óbvio que a gente não pode fazer isso, comprar e vender imóveis, se você não for um corretor, que eu não sou, a maior parte das pessoas não é, você precisa acompanhar o mercado como comprador. E o que eu fiz foi, eu comecei 2 anos antes de eu ter o dinheiro para comprar, um ano e meio antes de eu ter o dinheiro para comprar, eu comecei a procurar o imóvel. Então eu visitei dezenas de imóveis no Rio de Janeiro. Eu queria comprar na zona sul do Rio de Janeiro, que eu nasci lá e fui criado a minha vida inteira em Ipanema. E Ipanema não tinha condição de comprar já naquela época, já era bem mais caro. E eu queria comprar em Laranjeiras, Botafogo, Copacabana, etc. E comecei a procurar naquela área. O Rio nunca foi bom para comprar imóvel, porque os imóveis são normalmente muito velhos e tem muito pouca oferta, porque a zona sul do Rio não tem mais onde você construir. Então, diferente de São Paulo, que você tem uma quantidade absurda de oferta, e no Rio de Janeiro você não tinha. Então, realmente, para achar um imóvel bom, com preço bom, foi um negócio extremamente difícil. Aí, no começo dos anos 2000, 2001, etc., não lembro exatamente a data. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu vi um imóvel que me interessava, na faixa de 80, 85 metros quadrados, 2 quartos em Botafogo. E esse imóvel ele foi anunciado por um determinado valor, eu não fui ver porque estava acima do que eu achava que devia pagar. Mas algum tempo depois eles anunciaram de novo com 15% de desconto. Aí eu fui ver o imóvel e realmente
o imóvel cabia perfeitamente no que eu queria. Localização, eu chegava no meu trabalho em 7, 8 minutos de ônibus. Cara, perfeito, perfeito. E eu não fiz o bid, não fiz a oferta, esperei ainda umas 2 semanas. E aí baixou de novo, baixou mais 10 ou 15 mil reais o imóvel. Aí eu falei, agora não tem mais, gente, tem que fazer a oferta. Aí fiz a oferta lá, começo dos anos 2000, não lembro exatamente. E os caras fecharam o negócio, maravilha, ótimo. Paguei pelo menos uns 20%, 25% abaixo do valor do metro quadrado da região, ótimo, era exatamente o que eu queria. E o imóvel cabia nas minhas necessidades da época. Obviamente não era o imóvel dos sonhos, entendeu? Não tinha nem garagem, tinha que alugar a garagem, etc. Que é a realidade do Rio de Janeiro de imóvel antigo, né? Mesmo imóvel caro no Rio de Janeiro, às vezes não tem garagem. Às vezes imóveis de 250 metros quadrados tem uma vaga ou nenhuma. E aí começou a minha saga. O imóvel estava caindo de preço porque era um imóvel de 9 herdeiros, né? E estava tudo certinho, nenhum herdeiro tinha nenhum problema grave, nada. Só que eles eram pessoas mais humildes e não tinham, alguns não tinham CPF. O CPF tinha sido cancelado, não esse CPF cancelado que o pessoal fala hoje, né? É quando você era isento e você não fazia declaração de isento, eles cancelavam o CPF, eu suspendia, eu não lembro. Então eu levei mais de um ano, talvez um ano e meio, para poder assinar o contrato final. Os caras ficaram presos comigo porque eu paguei uma entrada alta e eles teriam que me devolver essa entrada, esse sinal em dobro, e eles não tinham dinheiro para me devolver o sinal em dobro, então a gente ficou preso. Eu queria o imóvel, eles estavam perdendo dinheiro porque o imóvel subiu para caramba de valor por conta do dólar ter disparado naquela época, deve ter sido 2001, 2002, e aí os caras estavam nervosos, mas eles não tinham como devolver. Ótimo, maravilha, consegui comprar o imóvel. O que aconteceu? De 2001, 2002 até 2009, esse investimento foi horrível no Rio de Janeiro. Por que foi horrível? Porque eu lembro claramente que meu pai tentou comprar no mesmo prédio que eu em 2009 e a valorização do que eu paguei pro que o meu pai ia pagar na época foi de 80%, né? 85%, 90%. Se você pensar em termos de 2003, 2003 a 2009, se você pensar em bolsa, foi 700%. Se você pensar em CDI, deve ter sido 300%. Sabe? Então, assim, foi realmente fraco, né? Mas aí o que aconteceu? Aí veio o boom imobiliário, veio aquela loucura, veio primeiro o PAN, depois veio a Copa do Mundo, depois veio a Olimpíada, depois veio o PP, depois veio um monte de coisa. E aí esse imóvel valorizou de 2009 a 2012, foi quando eu vendi o imóvel, valorizou mais 3 vezes. Então, na prática, eu vendi o imóvel 7 vezes mais caro do que eu paguei. 7 vezes mais caro do que eu paguei, considerando só o preço que eu paguei mesmo. Qual o problema disso? O problema disso, se você acompanhar o meu blog, assim, o meu blog tem um histórico da bolha imobiliária carioca e da bolha imobiliária brasileira, e eu sabia que em 2012 a gente ainda não estava na bolha, mas porque eu fazia conta com a minha planilha, que está disponível gratuitamente no meu blog para você ver o valor justo do imóvel. Eu sabia que não estava na bolha em 2010, 2011, 2012, mesmo os imóveis tendo valorizado muito. Por que isso, pessoal? Porque os imóveis não tinham valorizado nada nos anos anteriores. Então eles estavam realmente só corrigindo uma falha de mercado, né? Então, só realmente em 2013, 2014 é que a bolha ficou absurdamente alucinada e as pessoas estavam pagando 1,5 milhão em apartamento no Catete, no Rio de Janeiro, que 5 anos antes era vendido por 150, 200 mil reais. Né? Mas voltando ao meu caso, se eu vendesse meu apartamento e embolsasse o dinheiro, que não era o meu interesse, porque a minha família cresceu e tal, como eu falei para vocês no vídeo que vocês tiveram a oportunidade de assistir, eu não encaro imóvel como sonho, porque sonho muda, entendeu? Sonho é caro pra caramba, inclusive. Sonho você tem filho, você se separa, você casa de novo, quer dizer, tem 2 filhos, às vezes tem 9 gêmeos, como aconteceu com aquela moça lá na África, né? Se acontecer isso, danou-se, né? Mas, então, eu queria comprar um outro. Só que o problema é que nessa época, em 2012, final de 2012, comprar outro imóvel no Rio de Janeiro era praticamente impossível. Era praticamente impossível fazer um bom negócio imobiliário naquela época, porque estava assim, já na subida forte da bolha imobiliária, só apartamento péssimo, né? Eu, por exemplo, comecei a ver bem antes de colocar o meu para vender, para ver se eu realmente podia trocar por alguma coisa boa, e cheguei
a ver imóveis e até fazer a oferta, até, e ter a oferta aceita. Mas a mulher que aceitou a oferta, a gente não assinou nada, ela aceitou de boca, ela deu para trás quando ela percebeu que ela estava vendendo o apartamento dela 15% abaixo dos outros do mesmo prédio. Então, assim, eu perdi. A mulher falando, não vou vender. E aí já era. O corretor ficou aborrecidíssimo com ela, etc. Mas não foi, era muito difícil. Porém, eu tinha um trunfo, nós todos temos um trunfo, que foi a edição da medida provisória do bem de 2005, que virou lei 11.000, alguma coisa. Então, eu lembro que na época eu teria que pagar entre 70 e 80 mil reais de imposto. De imposto, se eu vendesse meu apartamento e não comprasse nenhum. A medida provisória do bem permitiu que você, se você comprar um apartamento mais caro, do mesmo preço ou mais caro, quer dizer, a medida provisória do bem ela até estimulou essa bolha, né? Porque todo mundo todo vendedor se transformou em um comprador em potencial. Porque o cara não ia ficar com, se ele tem um ganho de capital enorme no imóvel que ele comprou, sei lá, década de 90 ou 2000, ele não vai pagar, vender o apartamento dele e pagar 120 mil reais de imposto. Ele compra outro e de repente, um pouquinho mais adiante, ele vende de novo e paga um imposto menor. Tá? Então acabou transformando todo mundo. Eu não queria pagar de jeito nenhum esse imposto. E aí eu fiz uma compra do imóvel mais caro. Dei uma sorte, mas a sorte baseada no fato de você olhar 60, 70 imóveis e ter na sua cabeça o que é razoável e o que não é razoável. Ou seja, uma sorte com trabalho de pesquisa de mercado. E por acaso eu peguei um médico que era muito ocupado e muito cri-cri. Ele estava vendendo, botou o apartamento dele para vender no final de 2011. Ele botou caro, bem caro. E o apartamento recebeu algumas ofertas, só que ele era intransigente, não aceitava tirar um centavo do que ele queria ganhar. O cara era bem cabeça dura, bem difícil mesmo. Aí esse cara, ele deixou o imóvel, os corretores detestam, os corretores estavam vendendo pra caramba, não vai ficar dando atenção para um cara que eles consideram chato, que não aceita o negócio, etc. Esse imóvel ficou pendurado até o final de 2012, quando ele já estava barato. E eu ainda encontrei um corretor que estava apertado, precisando fechar negócio com urgência. Provavelmente foi um dos poucos caras que sobraram lá para fazer o negócio com esse médico, que era muito cri-cri. E o cara ainda me ofereceu 50% de desconto na comissão dele. Então eu consegui pagar, nessa operação, eu consegui pagar uns 10% menos do que o valor do metro quadrado da região. Então foi uma operação em que eu tive um ganho patrimonial derivado de quê? Você tem um ganho patrimonial porque você compra um pouco abaixo do mercado. Você tem o ganho patrimonial porque você simplesmente desaparece com 80 mil reais, 70 mil reais que você deveria pagar de imposto. Desapareceu, eu não devo mais isso. Esse passivo tributário não existe mais. Todo mundo pode fazer isso com a medida provisória do bem, com a lei que continua em vigor. Eu tive gasto, né? Eu tive que pagar o ITBI, eu tive que pagar a escritura, etc. Mas no frigir dos ovos, eu tive um benefício patrimonial que eu não vi em dinheiro. Você só vê isso quando você vende o outro imóvel, né? Eu não vi em dinheiro de mais de 120 mil reais. Gente, fiz nada demais, só 2 anos, 1 ano e meio analisando o mercado e aproveitando uma brecha que a legislação permite. Então, esse é o primeiro vídeo, pessoal. E para não ficar muito longo, eu vou contar a história da venda desse outro apartamento que eu comprei no próximo vídeo, quando eu vou falar das pegadinhas do financiamento imobiliário, principalmente as pegadinhas que existem hoje, que o financiamento imobiliário está permitindo que você use outros indexadores que não só TR. Tá ok? Me acompanha nesse próximo vídeo.